Bom dia. Vamos dar início a mais uma mentoria para orientação de estudos. Já estamos no mês de novembro, né? Nosso último mesinho aí. Tá passando bem rápido, né? E hoje vamos ver mais uma partezinha do CSS, né? Para vocês já irem pensando aí como vocês vão organizar o site de vocês, né? De repente, aquela cor que vocês gostariam de colocar, aquele posicionamento, né? Posicionamento a gente não viu ainda, mas a gente já vai ter uma ideia, né, de como as coisas ali funcionam, né? Como as coisas vão se encaixando, como a gente vai construindo. Então, vamos falar hoje sobre seletores. Hoje também a gente vai ter uma entrega, vocês vão ter uma entrega. Até então, a primeira entrega foi a do site, que até para dar uma satisfação para vocês, eu estou quase conseguindo terminar as correções. Demora um pouquinho, porque eu olho um por um, né? Eu gosto de olhar site por site e vendo os trabalhos de vocês. Até queria comentar também que tem alguns que o link não está público, né? A hora que foi publicar o site, deixou como privado, daí eu não consigo ver, não consigo acessar para avaliar. E alguns links também que estão quebrados, eu também não consigo ver, mas eu deixei um comentário na tarefa. Olha, eu não estou conseguindo ver. Se não tem comentário ainda, porque eu não passei por lá, tá? Mas se já tem um comentário meu lá pedindo para vocês publicarem, para vocês darem uma olhada na publicação, né? Se está pública ou privada, deem uma olhada para disponibilizar para mim fazer a correção, tá? E aí eu estou colocando lá, se está tudo ok, ganha nota 10, né? Se cumpriu todos os requisitos. E se faltou alguma coisinha, eu sempre coloco lá, faltou um formulário, faltou um vídeo, né? Alguma coisinha, eu deixo sempre um feedback lá para vocês, tá? Então, hoje vai ter mais uma entrega, daí vai ser nossa segunda tarefinha. Porque essa tarefa eu gosto de pedir para vocês testarem, né? Para vocês trabalharem essa questão de seletores. Mas o que são os seletores, então? Um seletor é usado para direcionar os elementos HTML específicos a serem estilizados pela declaração. Mas como você decide quais elementos terão um estilo? Mas em que sentido, né? Por exemplo, se eu tiver 3 H1s no meu site, né? Eu quero deixar um de cada cor. Como é que eu faço? Se eu tenho 3 divs diferentes, né? Ou 3 seções, né? A gente fala div porque a div é uma tag muito usada. Claro que a gente também tem que pensar na questão das tags semânticas, né? Então, eu posso criar uma seção, por exemplo, e ter divisões dentro dessa seção, né? Ela não deixou de ser utilizada por não ser semântica. A gente usa a tag semântica, mas a div também para fazer essas divisões. Então, as tags são alguns dos seletores que usamos. São chamados de seletores de tipos ou seletores de elementos, né? Então, as tags a gente também costuma chamar de seletores, né? Então, por exemplo, no CSS, quando eu quero estilizar um seletor do meu HTML, eu tenho que indicar qual seletor eu estou aplicando a configuração. Então, por exemplo, aqui no meu eu tenho um H1, então o meu seletor vai ser o H1. Pensei assim, eu quero selecionar lá no meu HTML um H1, ou os meus H1s, né? Vocês já vão ver essa diferença. Porque eu posso ter mais de um H1 no meu site, né? Posso ter mais de um título. Então, por exemplo, um H1, eu vou ter a declaração e o seletor, né, que eu quero utilizar, que eu quero escolher, e o que eu vou aplicar nele. Por exemplo, aqui uma cor azul e uma font size do tamanho 12. Então, a cor da letra azul e o tamanho da letra 12. Então, só para relembrar, né? Lá no CSS, a gente vai sempre colocar quem a gente quer estilizar, uma propriedade e um valor, né? Sempre vai ser assim o CSS, entre chaves. E também no final de
de cada valor, né, um ponto e vírgula. Se eu esquecer de um desses detalhes, o CSS já não vai carregar, né? Ele já vai ficar dando erro ali, não vou conseguir estilizar ele. O CSS é bem chatinho em relação a isso. Mas, além das tags, né, que a gente pode dizer quais a gente quer estilizar, a gente tem outros tipos de seletores. Existem mais, tá, do que esses que a gente vai ver hoje, mas como a trilha 1 é para a gente começar já a pensar nisso, né, a gente vai ver alguns, mas já deixo a porta aberta aí para vocês pensarem que temos mais do que esses que a gente vai falar hoje. Então, por exemplo, eu tenho o seletor universal, que é o asterisco. Quando eu uso esse asterisco lá no meu CSS, eu estou dizendo que eu estou aplicando aquele CSS que tiver dentro do bloco, aquela propriedade de valor que está dentro do bloco, dentro das chaves, vai ser aplicado em todo o meu site, em todas as tags, né, em todos os seletores do meu site. Então, nesse exemplo aqui, eu estou usando asterisco e estou dizendo que a fonte family, que a família de fontes que eu estou usando no meu site é a Verdana, por exemplo, tá? Pode ser qualquer uma aqui. Então, dessa forma, o meu CSS vai ser aplicado em todo o meu site, tá? Depois eu tenho o ID. Não sei se vocês notaram, o senhor já tinha falado sobre isso, a gente consegue especificar de uma forma mais, fugiu a palavra agora, mais específica, né, cada seletor. Que nem eu falei para vocês, e se eu tiver dois H1s e quero estilizar especialmente um, como é que eu digo no meu CSS que eu quero exatamente aquele H1? Claro que a gente então vai ter várias tags repetidas no nosso site, a gente pode ter vários H1s, a gente pode ter vários Ps, a gente pode ter várias divs, várias seções, né? Footer e cabeçalho, a gente vai ter apenas um em cada página, né? Mas e se eu tiver várias páginas e tiver um cabeçalho em cada página? Como é que eu digo qual vai ser a configuração de cada um? Aí eu vou especificar cada tag com um outro tipo de seletor, que é o ID e a class. O ID, ele é muito utilizado lá no JavaScript, porque a gente tem métodos que pegam valores do nosso HTML e colocam valores do nosso HTML através dos seus IDs e de suas classes. O ID, ele tem que ser único para cada tag. Então, por exemplo, eu tenho vários H1s. Cada H1 precisa ter seu próprio ID, né? O que é o ID? O ID vai ser um atributo, né, um complemento que eu vou colocar junto com a minha tag para especificar ela, para deixar ela única. E eu vou colocar um nome nesse ID para identificar cada tag. Pode ser qualquer nome, tá? Se for nome composto, tem que ser separado por hífen ou underline. Não pode ser duas palavras separadas, tá? Se forem duas palavras, elas, ou como está aqui, né, com hífen, ou com ID, ou coladinhas. Tá? Elas não podem ter palavras com espaços. A classe, da mesma forma. Então, por exemplo, aqui eu tenho um H1, um ID chamado large title, descodificadas. E lá no meu CSS, para dizer que eu quero especificar esse meu H1 aqui, eu estou usando uma cerquilha, né, ou hashtag, e o nome desse ID. E aplicando uma configuração nele, uma propriedade e um valor. Então, quando eu usar esse hashtag large title aqui, ele só vai ser, essa configuração só vai ser aplicado no H1 que tiver esse ID, né? Para acessar ele, os IDs a gente usa a cerquilha, daí o CSS entende, essa cerquilha aqui está se referindo a um ID lá do HTML. Então, por isso que eu sempre vou identificar o ID com a cerquilha, tá? Ou hashtag, como preferirem chamar. E por isso que ele tem que ser único, né? Porque no momento que eu aplicar a estilização, aonde esse ID estiver, ele vai ser aplicado. Então, como o ID é de identificador,
identificador único, a gente usa sempre um para cada tag, um nome diferente para cada tag. Aí eu tenho as classes, o class, outro atributo class que também é bastante usado. Também uso ele através do JavaScript, só que não é tão comum. Lá no JavaScript a gente costuma usar mais o ID. Mas o class vai funcionar da mesma forma que o ID. Né? Se eu tiver vários P's lá no meu HTML, eu vou especificar cada um com uma classe. Né? E da mesma forma que o ID, eu vou escrever class, sinal de igual, e o nome dessa classe. Que da mesma forma, tem que ser um nome único, né? Se eu tiver mais de um nome, ele vai entender que são duas classes. Vocês vão ver que eu posso colocar duas classes, né? Para cada... uma mesma tag. E aplicar as propriedades e valores, né? E configurar essa classe lá no meu CSS. Para configurar a classe no CSS, eu uso ponto. Ponto e o nome da classe que eu criei lá no HTML. Tá, Rafa, mas então, qual é a diferença entre um e entre outro? A diferença crucial é que o ID tem que ser único para cada tag. Eu não devo repetir IDs no meu HTML. E as classes já eu posso. Então, se eu tiver uma configuração que eu quero aplicar em mais de algum lugar, eu vou usar a classe e vou repetir essa classe no meu HTML. Tá? Eu só não posso repetir o meu ID. Aí, continuando, né? E se tivéssemos duas tags iguais dentro do código, como alterar apenas uma? Então, aqui, por exemplo, eu tenho dois H1s. Um H1 com texto descodificadas e o outro H1 com descodificadas 2. Né? São as mesmas tags e tal. Como é que eu diferencio um do outro? Por exemplo, usando uma class. Então, se eu fosse estilizar só o H1 aqui, só o primeiro H1, eu usaria o seletor normal, né? H1, abro chaves, aplico a propriedade, fecho chaves. E para estilizar o segundo, aliás, o segundo aqui, só coloco H1. E para estilizar o primeiro, eu não vou usar mais o H1, eu vou usar a classe que eu quero estilizar, né? Vou usar a classe daquele H1 que eu quero estilizar. E aí eu uso ponto descode. Né? Para a classe eu sempre vou usar o ponto, para o ID eu vou sempre usar o hashtag. No primeiro momento, assim, parece que não tem diferença, né? Mas a principal regra deles é que a classe eu posso repetir em mais de um lugar e o ID não. O ID tem que ser único para cada tag. Tá? Então, é dessa forma que eu vou dizer lá no meu CSS, aquele H1 eu quero dessa cor, aquele P eu quero com essas configurações, aquele outro P eu já quero mudar a configuração, quero colocar outras, e assim por diante, tá? Aí a gente tem as pseudoclasses também. A pseudoclasse pode ser anexada a qualquer seletor, e é sempre escrito com 2 pontos, seguido por um nome. Então, eu tenho várias pseudoclasses. A mais famosa, digamos assim, a que a gente mais vê por aí, é a hover. A hover, quando a gente passa o mouse, ela dá uma mudada na aparência do botão, por exemplo, ou de um texto, né? Então, aqui, com o uso delas, né, a aparência de certos elementos podem mudar, ou estar em um estado diferente após determinadas interações do usuário. Então, por exemplo, um P, né? Quero colocar uma pseudoclasse no meu P. Então, P, dois pontos, hover, né? Sempre que usar pseudoclasse, usar dois pontos. E um background color lima. Então, quando eu passar o mouse naquele parágrafo, ele vai mudar a cor para lima, por exemplo, tá? Então, é bem legal para a gente dar algumas, fazer algumas mudanças, né? Deixar um pouquinho dinâmicos, digamos assim, né? Porque a parte dinâmica, interativa do site a gente deixa com JavaScript. Mas o CSS já nos dá alguns recursos, né? Para não deixar esse site tão estático. E aí o div, né? Que eu falei lá no início. Ah, mas Rafa, não tem a tag semântica, section, posso usar div? Pode, né? Só que a estrutura geral do site a gente tem que deixar estruturado de forma semântica. E as divisões que a gente vai fazer dentro dele
a gente faz normalmente com divisões. Porque olha só, por exemplo, tenho duas seções no meu site. Uma que vai falar do assunto principal e outra que vai falar sobre um assunto secundário, por exemplo. Eu poderia usar dentro dessa seção uma outra seção, então seria a seção dentro da seção. Mas para o navegador, né, lá para o SEO, que a gente vai ver depois que essa questão da semântica interfere em muitas outras coisas, né? Ficaria meio confuso, seção tal, seção do conteúdo principal, daí a seção da seção do conteúdo principal, a seção da seção da seção do conteúdo principal, né? Não soa, fica um pouco estranho. Então, o que que normalmente a gente faz? A gente cria a seção lá do conteúdo principal e dentro dessa seção a gente cria divisões, né? E aí, dentro dessas divs, a gente usa aquelas classes, né? E ou os IDs para estilizar. Então, a gente usa, sim, ainda a tag div. Então, a div define uma divisão ou seção em um documento HTML, né? É muito utilizada quando precisamos agrupar elementos sem a necessidade do uso de um elemento semântico, como eu estava falando agora, né? Para não colocar a seção da seção da seção. Então, cria uma seção e essa seção com divisões. Geralmente acompanhada de atributos ID class, né? Para eu já, no momento assim, claro, agora vocês estão começando, mas depois, quando vocês começarem a trabalhar, vocês já vão perceber assim que vocês vão criar uma divisão e já vão usar um ID ou uma class daquela divisão para, né, fazer estilizações. Por padrão, a div gera uma linha break, uma quebra de linha automática ao ser utilizado. Então, o que isso quer dizer? Que quando eu uso dentro de divisões, ela já dá meio que um espacinho ali, a gente vai vendo uma pequena diferença, né, entre uma e outra. Claro que depois a gente vai ver que tem mais coisas que a gente pode usar aí, né, as margens, os paddings, a gente vai ver na mentoria que vem já essa questão das margens e espaços. Possui um display padrão, que é um elemento de bloco, ou seja, um display block. O que é isso? Quando a gente cria uma div, ela define um espaço, né, uma divisão dentro do site. E o display, o que é o display? O display é o posicionamento dos elementos, né, no site, quando a gente renderiza o site. Então, quando eu digo que um display é block, vão ficar blocos, um abaixo do outro, uma div embaixo da outra. Se eu quiser uma div ao lado da outra, aí eu já tenho o display inline block. Semana que vem a gente já vai falar disso também, né? Para você já ir entendendo como uma coisa fica do lado da outra, né? Aí, claro, depois a gente vai ver o display flex, que é bem mais flexível, como o nome já diz, né? Que já vai resolver muitos problemas, né? E depois o display grid, no decorrer das aulas, tá? Podemos incluir qualquer outros elementos, outras tags dentro de uma div. No HTML não tem uma regra assim que diz isso eu não posso usar dentro daquilo. O que existe dentro do HTML? A semântica, né? Que a gente dá um sentido naquela estruturação. E também a gente, na hora que está criando o site, a gente vai usar uma certa lógica, né? Então aí a gente já vai percebendo o que cabe colocar dentro de outra div, né? Por exemplo, eu não vou botar um rodapé dentro da tag cabeçalho. Isso não faz sentido, né? Como é que meu cabeçalho vai estar dentro do meu rodapé? Então, mas se eu colocasse, ia funcionar da mesma forma, ia mostrar, renderizar, só que não teria sentido, né? Não teria sentido a estrutura nem na semântica, mas funcionar iria do mesmo jeito. E qual o problema que causa, né? Depois, vocês vão estudar isso na trilha 2, essa questão da semântica, né? Os mecanismos de busca do Google, eles olham diretamente para o HTML dos sites. Então, eles vão olhar para a semântica, né? E os sites que estiverem usando tags semânticas e forem mais organizados serão mais bem posicionados, né? Na busca, lá naquela pesquisa que ele mostra para a gente. Então, tem todo um sentido aí por trás da gente fazer essa estruturação de forma correta.
As orientações todas estão lá na plataforma, né? Sempre ao final de cada mentoria eu atualizo lá o Moodle para vocês. E sigam nossas redes lá, principalmente nosso Instagram, né? Sempre tem uma mensagem de apoio e de ânimo lá para a gente seguir em frente, certo? Aí agora eu vou mostrar para vocês na prática, né? Tudo isso que eu falei, nós vamos ver isso acontecendo lá no Visual Studio, né? Com um projetinho. Só quero que vocês me digam se vocês estão vendo o meu Visual Studio aqui, Visual Code. Sim, Sim. VS. Sim. É, VS, né? O Visual Code, VS Code. Então, deixa eu renderizar esse projeto aqui e mostrar algumas coisas, né? Por que a gente usa essa questão de divisões e de classes e tal. Então, esse primeiro projeto aqui, eu tenho 3 divs. Deixa eu escolher aqui para mostrar bem. Começar do início, né? Criei uma estrutura de um arquivo HTML, né? Com ponto de exclamação. Sempre o navegador, quando a gente renderiza, quando a gente dá esse live server aqui, ele olha para o nosso HTML, até se alguém estiver tentando abrir o live server pelo CSS, por exemplo, ele não vai funcionar. Ele renderiza somente a partir do HTML, tá? Aqui, as metas. Nesse exemplo aqui, eu nem botei a linguagem em português, né? Pulei direto. Deixei só o título aqui da página, cor de fundo. Porque essa aqui eu não fiz com aquele ponto de exclamação, eu fiz de cabeça, tá? Por isso que eu pulei a parte do idioma. Mas vocês não precisam se preocupar com isso, né? Vocês vão botar o ponto de exclamação, ele vai montar a estrutura bonitinha para vocês. Dentro do head, ainda que são as informações para o navegador, eu tenho o meu CSS, né? Daqui acho que já no próximo projeto, eu quero mostrar para vocês isso de forma separada, né? De usar o CSS de forma separada dos projetos que a gente faz. Como para mim é mais fácil mostrar ele todo junto no mesmo arquivo, eu estou trazendo assim, mas isso não é uma boa prática, tá? O que seria ideal? A gente criar um novo arquivo, né? Usar o style lá, style.css. Já existe um arquivo, que já tem um style aqui, né? E aqui colocar o meu CSS. E aí depois, aqui no meu index, eu chamar, né, esse estilo. Chamar lá com link CSS, e chamar o meu style, tá? Eu vou tirar, porque senão vai dar conflito, porque eu já tenho um aqui. Então, quando vocês forem fazer, criem separado, tá? Aqui a Pro tá fazendo só para mostrar tudo junto. E o que eu tenho dentro desse meu CSS aqui? Bom, vamos olhar primeiro o HTML, né? Porque sempre quando eu renderizo, eu começo pelo HTML. Então, aqui no meu header, eu só tenho uma nave, que tem lá um página 2, né? Que eu botei aqui dentro da tag 2, que está me direcionando para um outro arquivo que eu tenho aqui na minha pasta, que se chama index2. Depois a gente vê ele, tá? Então, olha a estrutura, né? Header de cabeçalho, dentro do header a tag nav, que é a tag semântica também, para a gente escrever os menus. Então, vocês podem fazer dessa forma, né? Para já ir deixando semântico. Aqui meu body já não está muito semântico, que eu precisaria ter uma seção, né? Para abraçar todas essas divs aqui. Mas como é um exemplo simples, eu não coloquei, tá? Só me justificando aqui, mas sempre lembrando, né? Do que a gente precisaria fazer. Dentro do meu body, eu tenho 3 divisões, que são essas 3 divisões aqui de cores diferentes. E um P, que tem esse loren aqui, né? Esse loren é um texto que é gerado automático, né? Quando eu estou testando, por exemplo, ou não sei ainda que texto eu vou colocar no meu site, eu costumo usar o loren. E de que forma? Eu vou só escrever loren aqui, né? Quando eu der enter, ele já vai
gerar esse texto aqui para mim. Então, é só um texto para quebrar um galho ali na hora, né? Então, vamos lá. Aqui eu tenho 3 divs. A primeira div, eu tenho uma classe azul e uma classe chamada texto. Então, olhem só a importância da gente lembrar sempre de escrever junto, ou com underline, ou com if. Os IDs, eles não vão ter esse problema, porque o ID tem que ser único. Então, o ID ele tem que ter um nome só. Mas também, se eu quiser escrever 2 nomes aqui, eu vou escrever borda preta, dessa forma, né? Borda preta, ou vou escrever borda tracinho preta, ou borda underline preta, tá? Para estilizar. Ó, já sumiu aqui, porque já não é mais o ID que eu tinha, né? O nome do meu ID é só borda. Então, para ele voltar a funcionar, tem que ter o nome certinho que eu estilizei. Aqui na classe, eu posso usar mais de uma classe. Como a classe eu posso repetir ela em vários lugares do meu site, eu posso também, inclusive, usar mais de uma. Então, aqui eu tenho uma classe chamada azul e uma classe chamada texto. A gente já vai ver o que é a estilização de cada uma lá em cima, tá? Só estamos analisando aqui no HTML. Aqui na segunda eu tenho um ID e uma classe. Então, nada me impede também de ter um ID e uma classe. Né? Lembrando que essa classe pode estar em outros lugares, só que o ID não, né? O ID só pode ser dessa div aqui. E aqui embaixo também tem uma div com 2 classes. Aqui eu tenho um P normal, só sem classe nenhuma, tá? Só tag normal. E o que foi feito na estilização, então? As divs, nas divs, por padrão, as divs, por padrão, elas têm um display block, que é o posicionamento na tela. Então, se eu vier aqui tirar o inline, deixar só block, por padrão, quando a gente cria divs, elas ficam nesse formato, né? Uma abaixo da outra, no site da gente. Então, se vocês já estiverem fazendo divs, é por isso que acontece isso. Eu tenho também o display inline block. Inline block, ele vai colocar uma div ao lado da outra, e enquanto tiver espaço na tela, né? Se eu fosse colocar mais uma div aqui, já não caberia. Se eu repetir uma div aqui, já não caberia, porque vai estourar aquele espaço ali. Ó, ela não coube aqui, ela pulou para baixo. Mas se eu aumentar a tela um pouquinho, né, der espaço para ela, ela vai ali para o lado, tá? Isso que a gente pode ter um pouquinho de ideia já do que seria a responsividade, né? A responsividade é isso, é os elementos conseguirem se adaptar nas telas, né, nos diferentes tamanhos de telas. Mas na trilha 1 a gente não pensa nisso ainda, né? A gente ainda está trabalhando de forma mais simples. Então, voltando para minhas 3 divs aqui. Notem que elas têm de texto só o 01, 02 e 03, né? Por isso que aparece aqui 01, 02 e 03. E notem que o texto da primeira está grande e da última. Por quê? Porque a primeira e a última tem essa classe texto, que é quem está mexendo nesse texto. A segunda não tem a classe texto. Né? O que diz a classe texto aqui? Vamos olhar para ela primeiro, né? A classe texto, ela tem a font size 40. Então, todas as divs que estiverem usando essa classe, vão ficar com a fonte grande. A segunda não tem, mas se eu vier aqui e colocar, ó, texto, já vai deixar o texto da minha segunda grande também. E também, o que a gente colocar dentro das divs vai influenciar no tamanho delas, né? Vocês viram ali que ela estava um pouco menor sem a classe texto. Já com um elemento do mesmo tamanho, ela já ficou grande também. Mas vamos olhar de cima para baixo, né? As divs, quando eu crio uma div, então o display padrão é block, eu mudei para inline block para deixar uma do lado da outra. As divs também, elas não têm um tamanho, ó, elas têm um tamanho só do conteúdo. Se eu não colocar conteúdo nenhum, é como se elas não tivessem nenhum conteúdo no site. E aqui, como eu tirei a altura, a largura e a altura,
elas ficaram só com o tamanho do texto. Então, elas vão se adaptar ao tamanho do texto. Então, caso vocês estejam fazendo alguma coisa com div e está acontecendo isso, é por causa desse detalhe, né? Só que eu quero que as minhas divs aqui tenham uma altura e uma largura. Então, width é largura e height é altura, de 200 pixels, para deixá-las com esse quadradinho. Ah, eu quero deixar um pouco maior. Venho aqui e mudo para 400. Ó, ela já estourou a representação aqui, por isso que ela ficou uma embaixo da outra, tá? 400 de altura e 400 de largura. Então, ficou uma div bem grandona, né? Só que, por exemplo, aqui eu quero deixar ela menor. Mas só para mostrar, né, que a gente pode adaptar os tamanhos com a largura e com a altura. E aí depois eu venho aqui abaixo das divs, então essa foi a estilização da minha div, né, da minha divisão. Então eu posso deixar mais larga, mais alta, né, posso deixar com tamanho dinâmico, só com o conteúdo que tiver dentro, e por aí vai. Aí as estilizações. Quando eu tenho o ponto, né, como a gente comentou, o ponto se refere à classe. Então, o que a classe azul tem de configuração? Tem um background color azul, um fundo azul, né? O background bota o fundo azul. O Visual Studio, ele tenta ajudar tanto que ele até atrapalha às vezes, né? E aí, só relembrando, né? Quando a gente especifica uma cor e quiser mudar, né? A gente pode só vir aqui na paletinha de cores e clicar na cor que a gente quer, ele vai mudar automaticamente, né? Para a cor que a gente definir aqui. Beleza. Aqui no seletor universal, também, eu pulei essa parte, acho, né? Mas o asterisco, né, que é o seletor universal, que diz assim, aplique em todo o site. O que eu estou aplicando em todo o site? Uma cor de fundo aqui, que está em RGB. Como eu falei para vocês, o RGB é difícil de decorar, né, essa combinação de números. O que a gente faz normalmente? A gente usa o nome da cor. Ah, mas eu não faço ideia, né, eu quero usar um verdezinho ali, então eu posso inicialmente escrever verde e depois, né, com a paleta aqui, selecionar o tom de verde que eu quero deixar no meu plano de fundo. Então aqui eu mudei também para um outro verde. Então, pelo fato de ter o asterisco, ele aplicou em todo o site. Ah, Rafa, por que ele não aplicou dentro das divs? Porque depois, né, do universal, eu tenho as estilizações das minhas divisões. E sempre lembrem, né? Ele vem executando de cima para baixo. Então, ele aplicou em tudo, só que depois as outras vão sobrescrever aquela. Então, por isso que eu consigo mudar, né, a cor dos elementos ali no meu site. Então, a classe azul só, agora não é mais azul, né? Vamos deixar com o nome certinho, senão vai ficar confuso aqui. Um azul com marrom, né? Então, a classe azul tem um plano de fundo azul, o vermelho tem um background vermelho. Então, eu posso usar só background, não necessariamente background color, né? Fica melhor para a gente entender que a gente quer um background de cor, né? A gente usa o background color, mas se a gente usa só o background, também vai funcionar. Quando a gente quer colocar uma imagem de fundo, aí a gente tem o background, até vou escrever aqui para vocês verem que ele vai mostrar aqui um background image, né? Se eu quiser colocar uma imagem, eu tenho background image. Só que quando eu uso o image, eu tenho que usar o URL, né? E aí dentro da URL, colocar uma imagem. Acho que eu não tenho... tenho a imagem da Ada aqui, ó. E botar o caminho, né, do que eu quero colocar ali. Eu tenho a ada.png. Ficou esquisita lá, né, porque a imagem ficou muito grande, mas seria dessa forma que eu coloco uma imagem de plano de fundo. Depois vocês vão ver na semana que vem que a gente tem algumas propriedades, né, para ajustar essa imagem ali. Mas seria dessa forma que eu colocaria uma imagem de fundo, né, não só uma cor. Depois a classe verde, né, ponto verde, então a classe sempre com ponto, o ponto texto, né, que tem o tamanho da fonte 40, e agora aqui um hashtag borda. Quem é que está usando o ID borda? Né? Então, vamos lá olhar. O ID borda é a segunda
a segunda div que está usando. Então, notem que para eu dizer que eu quero estilizar o ID, eu tenho que usar o hashtag. Então, aqui eu vou ter uma borda de 3 pixels sólida e da cor preta. Então, sempre que eu querer colocar uma borda, eu tenho que usar essa propriedade e essas 3 informações aqui. A espessura da fonte, ó, se eu mudar aqui para 10, por exemplo, ó, fica uma borda bem gordinha, né? Se eu usar 20, vai ficar maior ainda. Como eu quero só uma bem suavezinha, eu deixei um 2 ali, era 3, né, antes, mas 3, 2, fica mais suave. Sólida porque a gente tem outros tipos de bordas, que eu também vou mostrar na semana que vem, pontilhada, com bolinhas, com quadradinhos, né, tem outros formatos. Mas a clássica seria essa lisa aqui, né? E a cor aqui é a cor que eu quero deixar minha borda. Ali tá black, mas eu posso deixar uma borda azul, né? Aí conforme a gente quer estilizar. E aqui, lá no P, ó, notem que no P não tinha nenhum ID, nenhuma classe junto, só estava tag P. Só que eu quero aplicar uma pseudo-classe no meu P, que é a hover, que a gente viu lá, né? Então, quando eu passar o mouse, ele vai trocar o background para amarelo. Então, isso que a pseudo-classe faz, né? Ela dá uma mudada de estilo na hora que a gente passar o mouse por cima do elemento. Então, essa é a função da hover. E aqui na página 2, aí é alguma coisa mais elaborada que eu posso fazer usando IDs e classes. IDs e classes. Ou classes, não sei. Então, aqui já é um pouquinho mais complexo. Daí, olha só. Também tá junto o style, né? Mas, de novo, usei separado. Aqui para eu mostrar fica mais fácil. O que eu tenho nesse HTML aqui? Aqui eu já botei o style dentro do body, tá? Então, tanto faz eu colocar dentro do body ou no head. É melhor a gente colocar no head, porque quando ele carregar o site, já vai carregar todas as informações de estilo também. Mas também funciona, né? E também, como a gente não usa o CSS dentro do HTML, a gente usa fora, eu só estou mostrando dentro do body aqui, tá? Mas o ideal é que dentro do body ficasse só HTML. Então, o que eu tenho nessa página aqui, né? Eu tenho várias páginas HTML aqui nessa pasta. Nessa 2, o que eu tenho aqui nessa 2? Eu tenho uma div com ID chamada cabeçalho, um H2 que está o texto lá, meu documento sobre div HTML. Tem uma div mais externa aqui, que tem um ID corpo, né? Que depois a gente vai ver o que esse ID vai fazer, que seria essa parte amarela aqui. Dentro desse corpo tem outras 2 divisões, com a estilização de classes, né? Estou usando 2 classes aqui para estilizar essas outras 2 divisões. Aí notem que eu tenho 2 divisões, ok, só que eu quero que as 2 tenham a mesma configuração. Então, esse é o legal da gente usar classe, né? Para a gente não perder tempo estilizando essa primeira aqui, deixando o fundo verde, com o título, com esses textos dessa forma, né? Para eu não fazer toda a estilização de novo na outra, eu vou usar a mesma classe que eu fiz essa estilização. E automaticamente vai ser aplicada, né, a mesma estilização aqui na minha segunda divisão. Então, acho que mostra melhor, né, a ideia de IG e de classe. Aqui embaixo eu tenho uma outra divisão chamada rodapé, dizendo que todos os direitos são reservados. Então, aqui eu já criei uma certa aparência, né, para o meu site, usando só divs e IDs e classes. Aí, de novo, né, vocês, quando forem fazer o de vocês, vocês pensem, por exemplo, essa div corpo aqui poderia ficar numa section, né, numa seção. Só que daí a seção daqui, essa seção aqui vai terminar aqui, tá? Se a gente olhar, aparentemente não mudou nada, né, na aparência, mas agora tá de uma forma mais semântica. Esse meu body tem uma seção e essa seção tem divisões dentro, tá? Então essa seria mais ou menos a ideia.
Da mesma forma que aqui embaixo, né, eu poderia criar um footer, né, um rodapé, um footer, e esse footer, né, dizer que esse footer tem essa divisão aqui dentro, né, com esse ID, com esse texto. Aí, de novo, né, notem que aparentemente não mudou nada, só ficou semântico. Então, vamos lá. O que, que eu tenho aqui no meu ID cabeçalho? Qual é a configuração do meu ID cabeçalho? Então, vou lá para o meu CSS, meu ID é representado pela hashtag cabeçalho. Tem um background azulzinho, né, que é esse aqui, meu cabeçalho. Ali eu também poderia ter colocado a tag header, né, para dizer que é o cabeçalho. Uma largura de 600, né, porque eu não quero que pegue todo o meu site. Se eu quisesse que pegasse todo, eu poderia colocar o edit 100%. Aí ele vai pegar, ó, tem que botar um ponto e vírgula, você não pega. Ele pegou todo o meu site, agora aqui eu esculhambei, né, meu site. Para pegar toda a área, né. Deixa eu botar para cá. Cadê meu visual? Por que não pegou aqui do lado? Porque eu estou usando o padding aqui, que eu vou explicar para vocês semana que vem o que isso representa, né? Quando a gente aplica o padding, a margem e tal. Mas assim, se vocês não tivessem padding nem nada, um widget de 100% pegaria toda a largura do site. Vou voltar aqui para os 600 pixels. A diferença de pixel para a porcentagem é que o pixel é uma medida fixa, né? Eu vou fixar essa largura em 600 pixels. E se eu usar a porcentagem vai se adaptar ao tamanho da tela, né? 100% do tamanho da tela que está sendo vista. Uma cor, a propriedade color, que é a propriedade que muda a cor do texto, né? Então, esse rosinha aqui, sei lá, vermelho. Deixa um vermelho mais vivo para vocês enxergarem. E o text align, que é uma propriedade para texto centralizada. Então, por isso que ele ficou no meio aqui, bonitinho. Esse padding aqui, dessa para vocês já irem pensando, ele é o espaço em torno do meu texto. Então, por isso que ele fica esse espaço grande embaixo, em cima e dos lados. É o padding, é como se fosse o estufamento, né? Estufamento é estranho, mas é essa área que fica ao redor do texto até a bordinha. Essa margem aqui é essa margem left, que é a margem à esquerda de 115. Então, por isso que ficou esse espaço aqui, tá? Eu quis mostrar dessa forma. Aí no corpo, aqui eu tenho um corpo. Quem tem o ID corpo? ID corpo é a minha divisão que vai pegar essas outras duas divisões. Então, no meu ID corpo, eu tenho um background amarelo, uma largura de 600 também, né, para ficar igual a de cima. E o padding aqui, né, de 20 pixels e 2%. Esse padding aqui também é o estufamento, né? 20, quando eu uso dessa forma, 22, quando eu uso duas medidas, o 20 ele pega em cima e embaixo, e os 2% dos lados. Isso vai ficar claro também semana que vem. Mas por isso que tem esse espaço maior em cima, né? E esse espaço menor do ladinho. O rodapé, que é o meu ID rodapé lá embaixo, né? Dentro do meu footer tem um ID rodapé. E está sendo estilizado também com a largura de 600, com padding, né? Ao redor do texto, a cor do texto cinza. Aliás, o background cinza, né? Diz que é cinza, cor branca. E o texto centralizado também. E aí a seção do conteúdo, né? Que é essa classe que eu estou usando nessas duas divs aqui verde. A seção do conteúdo também o texto está centralizado. A largura está de 100%, porque eu quero que fique 100% dentro apenas dessa div aqui. Não é de toda ela, né? Esse 100% que está escrito aqui é só dessa divisãozinha aqui que eu estou usando aqui, desse pedacinho. Então, com o background verde. Então, é o 100% desse espaço, dessa div que está mais interna aqui. Tá? E é isso. E assim a gente consegue já deixar
um pouco organizado, né? Claro que a gente vai ver mais coisas que a gente vai ir aplicando, né? Que nem a questão das margens e bordas e tal, que depois vocês vão ver, certo? E aí, aproveitando que eu já estou aqui, a atividade dessa semana é vocês fazerem essa imagem. Vocês vão reproduzir essa imagem, vão fazer um projetinho diferente, né, do site de vocês. Isso aqui não faz parte do site de vocês, é um projeto à parte, só para treinar a questão dos seletores. Então, antes de pensar assim, meu Deus, que horror, eu não vou conseguir fazer isso, que é isso, não sei, não sei. Claro que sabe, a gente acabou de ver, né? Então, cada quadradinho são divs, e aí, claro, elas vão se adaptar, né, no tamanho da tua tela, tu vai preenchendo conforme o tamanho da tua tela. Tu vai dar uma largura e uma altura, já tem aqui a configuração inicial dessa div, né, para deixar ela desse tamanho, com a borda, com a largura e com a altura, só que cuidem que a borda só tem nos cantinhos, né? Essas outras divs aqui não tem bordas. E como é que vocês vão mudar as cores? Usando classes ou IDs, né? Como eu vou usar em mais de uma div a mesma classe, a mesma cor, eu vou usar a classe azul, a classe verde, a classe amarela e a classe vermelha. E aí, com os IDs, eu só vou definir que as que ficarem nos cantos vão ter a borda. Então, esse projetinho aqui vai ser uma enxurrada de divs, né? E vocês vão treinar a questão de posicionamento. Conforme vocês vão colocando ela na tela, vocês vão tendo a noção, né? Ah, se eu colocar mais uma, vai quebrar a linha. Se eu mudar a cor aqui, vai mudar a cor lá, né? Então, por isso que eu gosto de fazer esse tipo de exercício, para vocês irem vendo como essa questão de posicionamento, né? Como pegar tal elemento lá, porque vocês vão ter várias divs no mesmo projeto. E como vocês vão dizer que uma é azul, que a outra é verde, que a outra é vermelha, né? E assim por diante. Tá bom? E aí, falei um monte, né? Alguma dúvida, alguma coisa? Vocês queiram perguntar? Então, com essas informações da mentoria de hoje, já acredito que vocês já consigam dar uma ajeitada lá no site de vocês. Primeiro, eu sugiro que vocês primeiro façam a atividade, né? E aí depois vocês façam o ajuste no site de vocês. Tá? Luana, essa div de 5x6 que as divs estão, acontece naturalmente pelo tamanho da tela ou temos que trabalhar essa distribuição? Vocês vão trabalhar. Conforme vocês vão colocando as divs, como eu fiz ali no exemplo, né? Como eu fui colocando as divs, vocês vão ajustando elas na tela. Vocês vão ir ajustando elas. Rafaela, diga. Como é que eu envio essa atividade? Pelo GitHub. Pois é, a gente não tinha falado disso ainda, né? Então, deixa eu só mostrar para vocês. Aqui. Que tem o... Eu até peço ali na atividade, envie o link do repositório no GitHub. Como é que vocês vão fazer isso? Então, isso é mais uma coisinha que vocês vão aprender hoje. O GitHub é um repositório de códigos, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Então, como é que a gente faz? A gente cria um perfil, né, no GitHub e entra. Só que, deixa eu só ver uma coisa aqui, se eu estou com o meu aberto aqui, antes de compartilhar a tela com vocês. Que eu não pensei nisso e não lembrei que eu ia pedir isso para vocês e não abri o meu GitHub aqui, né? Vou deixar ele abertinho já para vocês aqui. Deixa eu só procurar ele aqui. Só um pouquinho. Um GitHub aqui. Ah, ele já está aberto. Por sorte, o meu já está aberto. Deixa eu compartilhar a tela de novo com vocês aqui. Por sorte, porque não tinha lembrado do Git, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo. Isso é mais uma coisa que vocês vão aprender hoje, que vocês vão usar até o final da trilha, né?
o GitHub vocês vão usar sempre, até para criar o portfólio de vocês, né? Porque onde é que a gente deixa esses códigos, né, para as outras pessoas verem? No GitHub. Então, o GitHub é uma plataforma, né, que é como se fosse uma rede social de códigos. Então, vocês vão acessar o github.com e vão criar um perfil. O meu já está criado aqui, vão colocar uma fotinho e tal, né? Só que assim, ó, não se assustem que o Git, ele tem muitas informações, né? Porque o Git é muito usado para quando os times trabalham nas empresas, quando o mesmo time vai trabalhar no mesmo projeto. Então, lá na trilha 2, a gente trabalha essa questão de mandar código para o Git através de linha de código. Eu não gosto de explicar isso na trilha 1 para não causar muita aflição, né? Mas quem quiser aprender aí já fica à vontade, pode aprender, tá? Para não criar angústia também, porque ele é um pouco complicado. Não é tanto, mas assim, no início ele é bem meio chatinho de a gente aprender a usar. O que eu quero que vocês aprendam aqui para a trilha 1? Que vocês aprendam a criar um repositório, né? Então, vocês vão criar um perfil lá, né? O perfil inicial vai ser. Deixa eu... Vai aparecer assim, mais ou menos. Né? É que vocês não vão ter repositório nenhum, para quem não tem ainda. Então, não vai aparecer essa área aqui. Mas vai aparecer a foto, né? E a página aqui com os links, com o menu, aliás, desculpa, com o menuzinho. E aí tem a opção de repositórios. Nesses repositórios, ele vai te dar a opção para a gente criar um novo aqui, né? Então, vocês vão criar em novo, e ele vai abrir essa tela. Ele tem, por isso que eu falei que ele é um pouco chato, porque tem muitas informações aqui. O que vocês vão precisar preencher? O nome do repositório, que é o teste 567, porque eu já tenho vários repositórios chamados testes ali. Não olhem para o meu Git, tá? Ele está bem bagunçado e não está organizado. Eu acabo usando ele mais para exemplo. Então, se a Rafaela precisar procurar emprego, ela vai ter que arrumar o Git dela, porque está bem bagunçado, está bem feio, e colocar os projetinhos da gente ali bonitinho, né? Porque a gente tem a opção de deixar público ou privado. No caso de vocês, vocês vão deixar público para eu poder ver, né? Ou para outras pessoas verem também. Então, vocês vão colocar o nome, dizer que é público e criar o repositório. Só isso. E aí ele vai dar essa tela aqui com esse monte de informações. Aí o que vocês vão fazer? Aqui diz que eu posso colocar, ó, essa aqui seria a linha de comando, né? Que vocês vão aprender na trilha 2. Como subir os arquivos para o Git através de linha de comando. Mas não quero que vocês pensem nisso agora. Quem já tiver conhecendo, tudo bem, né? Mas quem está começando, não. Deixa eu traduzir para o português aqui, até para ficar mais fácil o entendimento, né? Aqui, ele dá a opção de carregar um arquivo existente ou criar um novo arquivo, mas vocês vão carregar um arquivo existente e aí ele vai abrir essa parte aqui, que vocês vão poder abrir aqui a pasta de vocês e escolher um arquivo e arrastar lá para o Git, tá? Simples assim. Vou colocar esse PowerPoint ali e confirmar alterações. E pronto. O arquivo já vai estar no GitHub. Ó, a apresentação do PowerPoint já está dentro desse meu repositório. E aí, para me mandar, nesse botãozinho verde aqui, ele já gera um link deste repositório. Então, vocês vão copiar esse link e jogar. Sumiu.
Agora estou com som de novo, estava sem som. Mas desculpa, então, falando de novo, né? Fiquei falando aqui sem som. O Teams me derrubou porque deu 1 hora de reunião, mas continuou gravando. Então, só para a gente continuar aqui, né? Não sei se ficou claro lá a criação do Git. Eu vou deixar um vídeo lá explicando, né? Ou vocês também podem procurar, né? Como criar um repositório no Git. Só que não precisem aprender as linhas de comando agora, né? Se vocês aprenderem só como colocar o arquivo lá no Git e me mandar aquele link, já vai resolver o problema de vocês, né? Vocês já vão conseguir fazer a entrega da tarefa. Vocês chegaram a ver como é que pega o link ali? Antes de eu cair? Sim? Não? Sim? Ah, sim. Sim. Ah, então tá. A Luana, tu tá muda também, Luana. Tá que nem eu falando ali. Tem que criar um Git. Quem não tem, tem que criar um perfil no Git. Até porque vai ser importante, né, para a vida profissional de vocês terem um Git. O Git, ele serve de portfólio, né? Eu sei usar HTML, CSS, tá. Então me prova, como é que tu vai provar que tu sabe? Mandando o link do teu Git, né, com os teus projetos lá. Porque eles ficam publicados lá, né? Até uma forma legal da gente guardar os nossos códigos. Mas eu tenho um código que é muito feio, eu não queria que as outras pessoas vissem, então tu deixa o teu repositório lá privadinho, né? Aí só tu vê. Se tu quer que outras pessoas vejam, né? Ou se tu estiver mostrando para outra pessoa, tu deixa aquele repositório que tu quer mostrar público. E aí as outras pessoas vão ver. Então vão criar um perfilzinho lá. Eu queria mostrar esse da atividade para vocês. Se o Teams não me derrubar de novo aqui. Coisa chata, né? Sem nem avisar, derrubou. Ou dessas divs, né? O projetinho dessas divs que eu pedi para vocês fazerem. Então, aqui, deixa eu abrir aqui. Até o Festcode aqui enlouqueceu. Então, olha só um preview, assim, rapidinho, né? Vai ser um montão de divs com suas classes, né? Cada uma com uma classe. E aí, não vou mostrar tudo aqui, né? Para não dar tudo para vocês. Pode ficar dessa forma, mas por que aconteceu isso aqui? Porque ele vai se adaptar ao tamanho de tela, ó. Então, para ficar daquela forma, o meu tamanho de tela é esse aqui, né? Se a tela fosse maior, já bagunçou tudo. Então, vocês vão ajustar, vão escolher um tamanho de tela aí, né? O 100% da tela de vocês e vão ir colocando divs. Essa aqui eu tenho um hover, ó, que quando eu passo o mouse, ela troca de cor, né? Mas não se assustem se ficar bagunçado, né? Sei lá, se tu mandou para uma colega e, dá uma olhada no meu, e a colega abriu e ficou dessa forma, é por causa da resolução da tela, tá? Quando vocês me mandarem, eu vou ajustar o de vocês também para poder ver montadinho assim, tá? Só para vocês não ficarem assustados aí se ficar meio bagunçado, tá? Mas vai ser um monte de divs ali que vocês vão ajustar só para treinar a questão do posicionamento, tá bom? Mais alguma coisa que vocês queiram perguntar? Não? Sebastiana? Osiris está ok. Tu não conseguiu pegar meu Git? Meu Git é Rafa Zug. Rafazug. Deixa eu ver aqui, tá aberto aqui. Mas o meu não tem graça nenhuma, tá bem feinho, é Rafa Zug, ó. A gente pode seguir daí, né, pessoas aqui no Git, pode procurar. Aqui tem um tutorial do Git, ó. Deixei aqui para que ensina também a usar. Mas, assim, ó, tenho 28 repositórios, ó, teste. Esse aqui até que tá legal, do grid, mas assim, teste. Como eu fiz agora com vocês aqui, eu já faço também outras vezes, né? E vou deixando aqui, nunca paro para organizar isso aqui, né? E algumas outras coisas que eu já fiz. E aí o Git vai mostrando para a gente, né? Se o projeto tem, nesse aqui tem PHP, se tem HTML, JavaScript, né?
Então, quando o visitante estiver olhando e tiver público, né, ele vai poder acessar o repositório, né, vai poder olhar o código que está ali naquele arquivo, vai poder fazer um fork, que é fazer uma cópia, né, para ele usar a parte do teu código, assim como vocês também podem fazer forks, né, de outros projetos para utilizar, mas aí cuidado, né, não vão usar totalmente igual, vocês vão usar para ter uma base, né, para ter alguma ideia, assim, para usar no de vocês. A gente não pode pegar assim tudo e copiar e colar. Mais alguma coisa? Não? Então, mãos à obra, né? Fica a tarefinha para movimentar a semana de vocês aí. Não deixem o site de vocês de lado, né? Vocês viram ali pelo calendário que daqui a pouco acabou, né? Vai passar bem rápido. Costuma, assim, demorar o agosto para passar, né? O agosto, setembro. Depois que a gente chega em novembro, nossa, passa voando. É Então, verdade. Obrigada, Rafa. imagina. Então, bons estudos para vocês. Qualquer coisa, perguntem. Confabulem também entre vocês lá no grupo, né? Sempre tem uma pessoa lá que fica um pouco tímida, sei lá, de perguntar alguma coisa. Então, de repente, a dúvida de uma pode ser a dúvida da outra, e todos juntos, né? Se ajudando, a gente vai mais longe, se sente melhor, né? Ver que não é só eu, não é só eu que estou sozinha ali com essa dúvida, tem mais gente com essa dúvida. Dúvidas são normais, não pensar que o colega já fez um super projeto e eu nem comecei a começar ainda. Tudo bem, cada um no seu tempo, né? No seu tempo de aprendizado, enfim. Não se comparem, né? Tentem se ajudar, né? Tentem sempre melhorar. Eu vi que fiz errado, coloquei várias sections, mas dava para ser apenas uma com várias divs. Isso, agora vocês podem dar essa olhada também, né, no site de vocês. Certo? Então, uma boa semana e nos vemos segunda-feira. Qualquer coisa, perguntem aí, tá bom? Beijão e tchau, tchau. Tchau, gente. Boa semana. Tchau, boa semana.